Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício do Enem 2023 sobre estequiometria. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é cálculo estequiométrico, mais especificamente cálculo de reagente limitante e análise de gráfico. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizados em aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1 dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio 1 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química. Tá? Então, o mercúrio 1 ele é precipitado na presença de cloretos. Ele faz parte dos cátions do grupo 1, onde além do mercúrio 1, você tem o chumbo 2 e a prata mais 1. Ok? E por que esse cara aqui é o mercúrio 1? Essa carga aqui é a carga do mercúrio. Então, esse aqui é o Hg2, 2 mais. Você tem 2 átomos de mercúrio ligado, cada um com uma carga mais 1. Por isso que é Hg2, 2 mais, porque você tem as duas cargas positivas. Além do mercúrio 1, existe o mercúrio 2, onde é apenas Hg, 2 mais. Aí sim, um mercúrio tem uma carga 2 mais. Então, continuando aqui. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de cloreto de sódio adicionada com a massa de cloreto de mercúrio obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, a massa molar do cloreto de sódio 58 gramas por mol e a massa molar do cloreto de mercúrio 1 é 472 gramas por mol. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? Então, aqui, cada alternativa é um gráfico. A gente pode ver que os gráficos, alguns deles são bem distintos. Então, no início do exercício, a gente já consegue eliminar alguns desses gráficos. Aqui está a equação balanceada. Nitrato de mercúrio 1 reagindo com cloreto de sódio, formando cloreto de mercúrio 1 e nitrato de sódio. Né? Esse positivo reage com esse negativo. Como a carga do mercúrio é 2, você acaba usando 2 cloros. E aqui, esse positivo, que é o sódio, tem uma carga mais 1, reage com o nitrato, que tem uma carga menos 1. Só que como você tem 2 sódios e como você tem 2 nitratos, aqui vai esse 2 aqui na frente. A equação está balanceada, ok? O que nós sabemos? Nós já sabemos as massas molares. Então, aqui vai ficar 525 gramas por mol. Só que aqui tem um detalhe. A massa do cloreto de sódio é 58 gramas por mol. Então, nós vamos fazer 2 vezes 58, que vai me dar 116 gramas aí de cloreto de sódio. E a massa molar do cloreto de mercúrio 1, 472 gramas por mol, ok? Então, 525, que é a massa molar dada aqui. Aqui nós vamos usar o 116, porque são 2 cloretos de sódio. Então, é multiplicado 58 vezes 2. E aqui é a massa molar do cloreto de mercúrio 1, ok? E aí, o que nós sabemos agora? Cada frasco, cada um desses 7 frascos continha aí uma massa de 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1. Então, esse valor a gente vai usar agora para começar os cálculos. Então, 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1. Nitrato de mercúrio 1 embaixo de nitrato de mercúrio 1. Utilizando essa massa, quanto que a gente consegue? Qual que seria a minha massa máxima que eu consigo
de cloreto de sódio para precipitar todos esses 5,25 gramas. É isso que a gente vai descobrir. Então, daqui para cá está diminuindo 100 vezes, a vírgula está aqui. Se eu andar vírgula uma casa, fica 52,5, onde eu diminui 10 vezes. Se eu andar mais uma casa, fica 5,25 e eu diminui 100 vezes. Então, se daqui para cá está diminuindo 100 vezes, daqui para cá também vai diminuir 100 vezes. Então, a vírgula está aqui. Se eu diminuir 10 vezes, fica 11,6. Se eu diminuir 100 vezes, fica 1,16 gramas de cloreto de sódio. Então, quando eu vou consumir todo o meu nitrato de mercúrio 1, quando eu estiver usando 1,16 gramas de cloreto de sódio, ok? Nós temos aqui os valores dos 7 frascos, e aí vamos usar aqui o primeiro, 0,2. Quando eu utilizar aqui 0,2, quanto que eu vou produzir de cloreto de mercúrio? Daqui para cá, eu estou aumentando em torno de 4 vezes, tá? 116 vezes 2 dá 232. 232 vezes 2 dá 464. Então, 116 para 472, eu estou multiplicando aproximadamente 4 vezes. Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar mais ou menos umas 4 vezes. Então, 0,2 vezes 4 vai dar em torno de 0,8. Vai me dar aqui em torno de 0,81. Então, quando eu tenho 0,2 gramas de cloreto de sódio, eu precipito 0,81 gramas de cloreto de mercúrio 1. Tá? Então, vamos dar uma olhada nos gráficos agora. E aqui tem um detalhe interessante, tá? Se eu não multiplicar aqui por 2, se eu usar o 58 aqui, esse valor aqui de 0,81, ele vai ficar 1,6. Vai ficar em torno de 1,6 gramas de cloreto de mercúrio 1. E aí você pode vir aqui e falar, opa, 0,2 está me dando 1,6. É o gráfico A. Nenhum dos outros gráficos dá com 0,2 gramas de cloreto de sódio, me dá uma massa precipitada de 1,6. Então você fala, opa, cheguei na alternativa correta, porque nenhum outro gráfico tem essa relação entre a massa de cloreto de sódio e a massa do precipitado de cloreto de mercúrio 1. Você vem e marca a alternativa A, e aí você acaba errando o exercício. Por isso que é importante você prestar atenção no balanceamento. Se você usar 58, você erra o exercício. Como são 2 mols de cloreto de sódio, aqui o 58 é para 1 mol. Está bem claro aqui. Se você tem 2 mols, você vai multiplicar por 2, ok? E aí, a correlação é 0,2 para 0,8 de cloreto de mercúrio 1. E aí, vamos fazer essa mesma análise, só que agora com o valor correto. 0,2 dá em torno de 0,8 gramas de cloreto de mercúrio 1. O gráfico C também. 0,2 gramas de cloreto de sódio dá em torno de 0,8 gramas de cloreto de mercúrio 1. Ó, o gráfico A já não podia ser, então está fora. O gráfico D, 0,2, tem que dar em torno de 0,8. O gráfico D está fora. A mesma coisa com o gráfico E, 0,2 tem que dar em torno de 0,8. Está fora. Esse aqui está começando aqui em cima, esse aqui está começando aqui em cima. Está fora também. A resposta está entre a B e a C. Então, vamos fazer mais um cálculo aqui para determinar qual gráfico é o correto. 1,16 é a massa total que faz com que todo o meu reagente nitrato de mercúrio 1 seja consumido. 1,16 gramas de cloreto de sódio faz que aquelas 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1 seja consumido. Então, acima de 1,16 vai ficar constante, vai ter um patamar ali. Por quê? Porque a partir de 1,16, quem que passa a ser o reagente limitante é o nitrato de mercúrio 1. Até 1,16, o reagente limitante era o cloreto de sódio. A partir dessa quantidade, quem se torna o reagente limitante
é o nitrato de mercúrio 1. Você joga a massa de cloreto de sódio acima de 1,16, sempre vai consumir aquela massa de nitrato de mercúrio 1. Então, qualquer quantidade de cloreto de sódio que você adicionar acima de 1,16 vai ficar constante com essa massa aqui de 4,72. É isso que a gente vai ver no gráfico agora. A gente vai procurar esse ponto aqui. Daqui para cá está diminuindo 100 vezes. A vírgula está aqui. Se eu dividir por 10, dá 11,6. Se eu dividir por 100, dá 1,16. Aqui é a mesma coisa. A vírgula está aqui. Se eu dividir por 10, dá 47,2. Dividindo por 100, dá 4,72. Então, a resposta é 4,72 gramas de cloreto de mercúrio, que é o nosso precipitado. A gente pode ver o quê? Que o gráfico C não tem um patamar em torno de 1,16. O que teria que acontecer em 4,72? 4,72 seria mais ou menos aqui. O que teria que acontecer a partir de 4,72? Teria que ficar constante, porque toda aquela massa de 5,25 de reagente de nitrato de mercúrio 1, ela vai ser totalmente consumida e qualquer quantidade acima não vai mais interferir. A partir de 1,16, nós temos aqui o 4,72. E qualquer quantidade a mais, acima de cloreto de sódio, vai consumir toda aquela massa. E aí você vai ter esse patamar aqui. Eu acho que ficou bem clara aí a resolução do exercício. É um exercício diferente de estequiometria com a aplicação de reagente limitante, onde você tem que fazer a interpretação gráfica. Por isso que eu procurei trazer esse vídeo aqui para o canal, porque ele é um pouco diferente do que o habitual, onde você só tem dados, você calcula lá quem é o reagente limitante e pronto. Esse era o exercício que a gente vai resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!